Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar os seus números referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da IRB Brasil Resseguros S.A., a IRB que já foi retratada aqui no canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, e quem solicitou a IRB foi meu amigo Lessa Santos. Ô Lessa, que honra contar com você aqui no canal também. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão também. Quem sempre está sugerindo a IRB, que acompanha meio que de perto aí, é o meu amigo Luiz Ladeira. Ô Luiz, é sempre um prazer ter você conosco. Também muito obrigado pela participação, muito obrigado também pela sugestão. E é muito legal ter todos vocês junto conosco aqui, nos incentivando nessa caminhada aqui, retratando empresas, mostrando tudo que tem dentro da B3, né? E também, caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aí manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Naturalmente que as pessoas que vão me sugerindo aqui as empresas, às vezes demora lá para atender, mas acontece que nós temos aqui uma lista, né, que à medida que as sugestões vão chegando, a gente vai catalogando, vai colocando numa programação e vamos atendendo uma a uma. Então, às vezes demora, até porque a lista é grande, mas ninguém está esquecido. Daqui a pouquinho eu já chego na sua empresa também, né? Mas também, caso você queira se antecipar e já verificar como é que está a situação econômica e financeira das empresas, é muito simples. Eu vou ensinar vocês a analisarem balanços. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise de balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart, né? Não só o curso de análise de balanço, como também o curso de Valuation, onde vamos, além de uma forma rápida, simples, didática, mostrar para vocês como que nós buscamos essas informações, o planilhamento delas, como que nós conseguimos entender o que os números querem nos contar, e tudo isso é muito simples. Com certeza você vai aprender, e digo com certeza porque se não aprender no curso, manda mensagem para mim, eu vou lhe ensinar, mas de uma maneira ou de outra, você vai aprender a analisar balanço, com certeza vai. E naturalmente que todo curso tem o material de apoio que acompanha, as planilhas, a apostila, e naturalmente que a gente vai estar aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas ali. E a importância de analisar balanço é justamente verificar a situação de cada empresa para saber qual empresa que é melhor, qual empresa que não é melhor para fazer os investimentos, qual aquela que dá rentabilidade, que não dá. E isso a gente vê através dos números, e você com certeza vai conseguir aprender a interpretar as melhores empresas nas quais poderá investir. Mas, falando da IRB, vamos só recontar um pouquinho a história, porque a IRB tem uma história também toda turbulenta, inclusive você vai ver nos números dela aí também, que é uma empresa que foi lá para o fundo do poço e veio ali no processo de recuperação e tal. Mas para entender tudo isso aí, a gente tem que voltar lá no tempo, em 1939, quando ainda, no governo Getúlio Vargas, a IRB foi criada, Instituto de Resseguros do Brasil. Resseguro, o que é um resseguro? Acontece assim, quando você faz um seguro numa seguradora, parte desse seguro é repassada para uma resseguradora, né? Por quê? Para justamente diminuir o risco da seguradora. Então, a seguradora, cada vez que pega os seus seguros, ela reparte parte desse seguro com outras seguradoras e, naturalmente, com uma resseguradora, né? E aí, então, ela fazia esse papel de fazer o resseguro, né, dos seguros feitos aqui no Brasil. Na década de 60, a IRB, inclusive, passou a ser o chamado órgão regulador, era o órgão que ditava as normas do mercado de seguro aqui no Brasil. Órgão esse que depois, na sequência lá em 2000, ele acabou sendo toda essa regulação sendo feita pela SUSEP, né? Então, com o surgimento da SUSEP, a SUSEP foi assumindo toda essa parte de reguladora de todo esse mercado aqui. Na década de 70, a IRB já começou também a fazer resseguros para o mercado externo. Então, além de ressegurar aqui no Brasil, fazia também resseguros de seguros feitos fora do Brasil também. No ano de 1996, ela passa a ser uma sociedade de economia mista. E o que é uma sociedade de economia mista? É uma sociedade onde você tem o governo como acionista controlador, e aí as outras pessoas também podem ter ações dessa empresa. Então ela passou a ser uma sociedade de economia mista, e aí nesse momento ela troca o nome, deixa de ser só Instituto de Resseguros do Brasil para ser IRB Brasil Resseguros S.A. Já no ano de 2013, ela é privatizada e agora o governo
sai fora da IRB. E aí, quando o governo sai fora da IRB, ela tem o seu capital pulverizado, mas os principais controladores da IRB são o Bradesco, com 15,9% das ações, e o Itaú, que tem 11,6% das ações. E aí, naturalmente, a gente tem lá o Barsi, com uma participaçãozinha, também o Barsi, dentro da IRB. Já no ano de 2017, ela abre o capital, se transforma daí numa sociedade anônima de capital aberto, com seu capital extremamente pulverizado, tendo naturalmente esses dois bancos como seus controladores aqui. Em 2019, a IRB começou a ter uma série de problemas ali com questão de inconsistências contábeis, aí depois aí o lançamento de boatos a respeito da empresa, enfim, ela acabou tendo um desgaste não só nos números, pela falta de credibilidade dos números apresentados pela empresa, mas também o desgaste em termos das informações, né, da empresa. E aí, consequentemente, a IRB foi lá para o fundo do poço. E aí começa todo um processo de recuperação. Então você vê o seguinte, que uma empresa para cair, ela é rapidinho, né? Para você recuperar uma empresa, a viagem é extremamente longa. E a IRB, ela vem nesse processo de recuperação. Mas para entender essa recuperação, se está ocorrendo ou não, nós temos que naturalmente recorrer aos números. E aí, naturalmente, vamos trazer aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro trimestre de 2024 e vamos verificar o que está acontecendo com a IRB, como que está esse seu processo de recuperação, se é que está ocorrendo, mas vamos ver isso aí através dos números. Então, para conhecermos a IRB mais de perto, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da IRB Brasil Resseguros S.A., trazendo para vocês desde 2020, lá desde o momento que ficou bastante tensa a situação da empresa, até o presente momento, até para a gente poder acompanhar o que vem acontecendo e como que a empresa vem desenvolvendo a sua atividade ao longo desse período aqui. Então, para podermos entender tudo o que vem acontecendo com a IRB, lá em 2020 a empresa era total de ativo de 22 bilhões 490 milhões de reais. E aí ela tinha aqui dentro do seu ativo circulante, os recursos que ela usa para a movimentação do seu dia a dia, 15 bilhões 395 milhões de reais, equivalente a 68,5% de tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio. O volume de dinheiro em caixa nesse ano era de 3 bilhões e 800, e aí ela tinha 5 bilhões e 700 em contas a receber referente vendas dos resseguros aí. Tá? Já no ano de 2021, aí a IRB permanece aqui estável, 22.674, e o capital de giro recua para 13.990, 61,7%. Apesar do aumento do volume de dinheiro em caixa, houve aqui uma diminuição nos seus contas a receber. Ao entrar 2022, aí o volume de atividade da IRB ele cai aqui para 16 bilhões 436 milhões de reais. Aqui, naturalmente, que dentro desse ano aqui nós também tivemos uma mudança na política de contabilização das operações. E aí, consequentemente, ela adaptou toda essa modificação dentro do balanço de 2022, razão pela qual cai aqui para 4 bilhões 621 milhões o ativo circulante e mantendo o volume de dinheiro em caixa para 454. E essa modificação que eu citei para vocês, ela acaba caindo aqui no contas a receber, que fecha agora com 395 milhões. Então, a partir desse momento aqui, desse ano de 2022, nós temos uma nova política de lançamento dos seguros a receber, né? Que basicamente foram os itens mais afetados. Já em 2023, aí nós temos aqui um ativo total caindo para 15 bilhões 486 e o capital de giro caindo para 3 bilhões e 300. E agora, nesse ano, então, ela passa a representar 21,3%. O volume de dinheiro em caixa cai para 2 bilhões e 500 e aumenta aqui o contas a receber para 666 milhões de reais. Já no ano de 2024, agora em março, fecha com 14 bilhões 968 milhões e o capital de giro praticamente estável, aqui 3.256. Mantém aqui os 2 bilhões e meio em caixa e 679 milhões em contas a receber. Destaca-se aqui, se realizava a longo prazo, onde nós vamos ter aqui também um bom volume de recursos de aplicações financeiras. Por que aplicação financeira? Que é justamente o dinheiro que ela vende de seguro e que ela tem que manter uma reserva, esse dinheiro aplicado, para caso ocorra o seguro, ela ter os recursos para poder indenizar os sinistros que caso venham a ocorrer. Bom, essa modificação que eu citei aqui, ela ocorre no passivo também, como a gente vai ver aqui, ó. Aqui nós temos
ou no ano de 2020, um endividamento total de 18 bilhões de reais, 80,4%, sendo que a empresa trabalhava nesse ano com 19,6% de capital próprio. Naturalmente que o maior volume também aqui são os chamados passivos da atividade, que agora são o quê? As provisões que ela tem que constituir para caso venham a ocorrer os sinistros. No ano de 2021, a dívida na faixa dos 19 bilhões e 40, maior parte aqui também provisões que ela constitui para a ocorrência, para que caso ocorram os sinistros. Em 2022, aí sim, aí nós temos o quê? Justamente a mudança nos critérios de contabilização da venda de seguros, da provisão para receber os seguros e, consequentemente, também da provisão para pagamento de seguros. E aí nós temos um endividamento total de 12 bilhões e 94, 73,6%. Chega em 2023, aí a dívida cai para 11 bilhões e 229 milhões, 72,5% o tamanho da dívida da empresa, e agora fecha com 10 bilhões e 511, 70,2% o tamanho da dívida da empresa. Repare que a partir também de 2022, ela começa a registrar aqui os chamados prejuízos acumulados, né? Então, em função dos resultados negativos que ela veio tendo, esses prejuízos acabam comendo as reservas de lucro e agora deixa de ter reserva de lucro e passa a ter prejuízos acumulados. Mas o fato é que o endividamento da empresa vem num processo de queda nos últimos exercícios. Bom, toda essa situação também, ela é ocasionada justamente pelos resultados que a empresa gera, e aí em 2020 nós vamos ter aqui um faturamento total de 8 bilhões 480 de justamente os seguros, os resseguros vendidos, né? Só que aí na sequência o que nós temos aqui? Uma alta incidência de sinistros, o que faz com que o custo dos sinistros seja maior do que a arrecadação da venda desses seguros e, consequentemente, ela fecha lá em 2020 com 1 bilhão 481 milhões de reais. Já em 2021, o faturamento recua um pouquinho para 7 bilhões 987 e o prejuízo 682 milhões de reais. Também, naturalmente, que aqui você vai observando que as indenizações de sinistro são superiores à venda dos seguros. Já em 2022, o faturamento cai para 7 bilhões e 39, 420 milhões de prejuízo. Em 2023, o faturamento cai para 5 bilhões 794 e 123 milhões de prejuízo. Então, vejo que ela vem aqui numa sequência de prejuízos, o que vai fazendo com que a IRB ela vai ficando cada vez menor, como a gente viu ali em cima também. E aqui sempre o problema da IRB é isso aqui, ó, a indenização do sinistro superior à receita das operações. E agora, em março de 2024, 1 bilhão 428 milhões de faturamento até março, o que nos dá uma projeção de faturamento aí próximo de 6 bilhões. E agora, ufa, lucro, primeiro lucro trimestral da empresa aqui, fechando em 236. Não que seja o primeiro trimestral, né, mas é o primeiro começo aqui que a gente vê com lucro, até porque no ano passado, em 2023, ela teve lucro em um dos trimestres também. E agora aqui, a indenização dos sinistros cabendo dentro do que ela tem de receitas. Então, a partir agora desse primeiro trimestre de 2024, a IRB até que, enfim, começa a dar lucro com uma margem de 16,6%. Quando eu digo aqui que no ano passado ela já teve lucro, que até trago aqui para vocês, o comportamento do ano de 2023, quando ela fecha com prejuízo de 24 milhões no primeiro TRI, 37 milhões no segundo TRI, 43 milhões de lucro no terceiro TRI, né? Então, por isso que não é o primeiro TRI que ela fecha com lucro, porque no ano passado ela teve um lucro no terceiro trimestre. Já o quarto trimestre, daí ela fecha com prejuízo, fazendo com que o prejuízo final fechasse em 123 milhões. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui também é alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da IRB vale patrimonialmente R$ 54,18. E o valor de mercado dela, R$ 37,87. Lembrando que em janeiro de 2023 houve um grupamento de ações de 30 para 1, né? Então, 30 ações passaram a valer uma ação apenas. Então, antes disso, a empresa já vinha ali com problemas de as ações trafegando por muito tempo
na faixa dos centavos, né, abaixo de R$1, então ela sendo forçada a fazer o grupamento, e esse grupamento acabou sendo feito de 30 para 1. Por isso que temos esse valor alto aqui. PVP, no caso da IRB, na compra das ações, há um deságio de 30% medido aqui pelo PVP, que fechou em 0,70. Lucro por ação nos últimos 12 meses passa a ter agora um lucro por ação de R$ 3,18, com uma rentabilidade de 8,40%. Não há dividendos distribuídos e nem a distribuir em função dos prejuízos acumulados. Enquanto ela não limpar os prejuízos acumulados, ela não pode distribuir dividendos. E a relação preço/lucro, 11,91. Quer dizer, 12 anos o tempo de retorno do investimento através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 67,06% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Lembrando, mais uma vez, que é Bradesco, Banco Itaú, né? E um pouquinho do Barça ali que nós temos no controle acionário da empresa. E o tag along de 100%. Se a IRB fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveito também e trago esse quadro aqui, esse gráfico para vocês, só para a gente poder acompanhar, extraído lá do Google, como que vem se comportando valorizações. Claro que aqui nós já temos a correção dos grupamentos que ela chegou a fazer, sendo que o último foi em janeiro de 2023 e 30 para 1. Se atualizando, né, esses valores aqui, a ação da IRB teria lá no ano de 2019 um valor lá de R$ 950 aproximadamente, teria passado o valor das ações lá para R$ 1.200 aproximadamente. Quando vem a pandemia, a ação daí ela despenca, e despenca feio. E aí ela passa a ser cotada aqui na faixa de R$ 200, R$ 300. E desde então, aí ela vem caindo, né? Vem caindo naturalmente, que todos esses números que eu estou falando são números já corrigidos. E aí ela vem caindo até se estabilizar aqui, desde o que é feito também o grupamento, ela vem se estabilizando aqui na faixa de R$ 35 a R$ 40, sendo que no dia da gravação desse vídeo a cotação estava em R$ 37,87. Então por aqui você vê, quando que as ações da IRB, que já chegaram a ter muito valor, né? E aí como que vem se comportando valorizações da IRB Brasil Resseguros S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a IRB Brasil Resseguros S.A., só lembrando também que nesse processo todo de queda, que as ações elas ficaram um bom tempo sendo negociadas abaixo de R$1. E aí a empresa não teve outra alternativa a não ser fazer um grupamento de ações que ocorreu em janeiro de 2023, onde ela fez um grupamento, olha só, de 30 para 1, né? Então quem tinha 30 ações da IRB passou a ter uma ação só. Então daí ela sai lá da casa dos centavos e passa a ser negociada num outro patamar, né? Então tudo isso aí é fruto do que veio acontecendo com a empresa. Por isso que é importante aqui a gente recontar um pouquinho da história, até para você entender os números, né? O que acontece com os números da empresa, porque os números eles são decorrências do que a empresa faz, né? E o que a empresa faz é parte da sua trajetória, parte da sua história. Então, para entender os números, nós temos que entender a história. E a história toda, ela acaba se traduzindo nos números que a empresa apresenta. Então, tá aí agora visto os números da empresa, visto um pouquinho da história, agora você já conhece o que é a IRB Brasil Resseguros S.A. Conhecendo a história e conhecendo os números da empresa, aí você tem condições de escolher as melhores empresas nas quais investir. Aquelas empresas que lhe passam mais confiança, não só pela sua história, mas principalmente pelos números. Por quê? Fundamental. Empresa tem que ser lucrativa. Por quê? Quando você investe para ter retorno. O retorno só existe se a empresa for lucrativa. A empresa não pode apresentar riscos. Riscos é quando o endividamento começa a subir, o capital de giro começa a cair. Então, o que ele vai fazer? Colocar a empresa em risco de operação. E aí, quando a empresa entra nesse risco da operação, aí, naturalmente, que o seu faturamento tende a cair e o seu resultado tende a desaparecer. Então, nós temos que acompanhar a lucratividade, temos que acompanhar o endividamento, temos que acompanhar a situação financeira e vir monitorando as empresas justamente para poder escolher as melhores empresas nas quais investir e só assim podemos construir o nosso patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente venha nos proporcionar uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!